esse tema que eu quero começar a compartilhar alguns momentos que me foram bastante provocativos. Trazer essas provocações sobre esse campo de pesquisa da psicologia, que é a psicologia positiva, ou a ciência da felicidade. Como eu estava dizendo, o criador desse segmento de estudo, ele percebeu que tinha uma proporção muito grande a mais para o estudo de temas considerados negativos do comportamento humano, ainda que muito, muito, muito relevantes e muito importantes e merecedores de muito estudo e cada vez mais, porque a curva de crescimento da depressão, da ansiedade, do estresse é uma curva absolutamente acentuada em termos de crescimento. Então, demanda muito estudo. Mas ele percebeu que a proporção entre depressão, ansiedade, raiva, ou seja, aquilo que vem sendo pesquisado, o número de pesquisadores em torno disso, a proporção era de 21 vezes para 1 em relação à felicidade, alegria, satisfação com a própria vida. Então eles começaram a empreender esforços para poder pesquisar e descobrir, por meio de pesquisas, o que pode, se é que pode e como pode alguns tipos de comportamentos, ou como podem esses comportamentos em determinados momentos e dadas as circunstâncias. E claro que nem tudo serve para todos em todo momento, porque senão de novo cairíamos na vala comum das fórmulas pretensamente cabíveis para todos os seres humanos, e aí eu acho que a gente entra num campo de alienação, de fantasia e de absolutamente impossibilidade de que uma fórmula sirva para todos. Mas eles foram lá investigar isso com relação ao que a gente pode trazer de mais coisas. E aí eu trago até aqui informações diretas que eu fiz questão de buscar, porque como é uma área de pesquisa que já tem bastante estudo, é legal a gente respeitar e buscar na fonte informações, para não ficar dizendo lé com cré, mas sim trazer provocações pautadas por gente que já está estudando isso há muito tempo. Então, por que eles acreditaram, e eu acredito nisso também, por isso estou trazendo aqui para compartilhar contigo, que é interessante e seria interessante e continua sendo e continuará sendo importante também focar no positivo. Linhas de pesquisa que foquem no positivo. Sabe uma coisa que eles falam? Que a felicidade, até porque a felicidade é uma coisa grande, né? A ideia são elementos, são comportamentos, são conhecimentos que podem talvez deixar a gente mais feliz do que nós estamos agora. Perceba que não é uma fórmula para felicidade geral, como se houvesse uma felicidade geral. A ideia é ser mais feliz a partir do ponto que você está, tá certo? Então, há uma linha de pesquisa focada no positivo. Primeiro, porque a felicidade, segundo essa pesquisa, segundo esses estudiosos, eu concordo, não é a negação da infelicidade. Ou seja, não quer dizer que se a gente ficar livre de uma situação de insatisfação, de uma situação até de um momento de estar deprimido, não quer dizer que ao ficar livre disso, necessariamente eu estarei feliz. É o que eles chamam de, não quer dizer que quando eu saio do negativo, necessariamente eu vou para o positivo. Há uma espécie de neutralidade que não é a felicidade. E eles até dão um exemplo interessante. Sabe quando a gente fica com indigestão? Sabe aquele sanduba que você comeu que não funcionou? Sabe aquele dogão que você se arriscou na cara e na coragem? Esse dogão aqui vai me fazer feliz. Só que o cachorro quente não te fez feliz, ele te fez muito triste, você ficou com uma indigestão. E aí, ao momento que você melhora da indigestão, não necessariamente quer dizer que você já está comendo uma comida gourmet. Uma coisa o primeiro é se livrar do negativo, depois desenvolver o positivo. Esse era o primeiro ponto dele. Inclusive, uma citação ao David Henry Thoreau, que é um pensador muito provocador dos Estados Unidos, do século XIX, e que ele tem uma frase assim, e eu cito a frase. Thoreau diz: a maioria dos homens vive vidas de desespero silencioso. Desespero silencioso não é necessariamente a depressão, a ansiedade crônicas como doenças, mas aquele desespero interno, até o desespero, a falta de esperança, aquela certa apatia ou a anedonia, que é a falta do hedonê, do prazer de viver.
É claro que a gente tem isso de vez em quando. O problema é quando isso se estabelece e quando isso vira a regra do jogo. Então, primeiro ponto, não quer dizer que ao resolver uma questão que te deixa insatisfeito, que te deixa ansioso, que te deixa até deprimido em algum momento, ao resolver isso, não necessariamente você estará feliz ou mais feliz. Então, esse é o ponto. Uma outra questão, e aí eu venho experimentando muito isso, essa parte da psicologia positiva, quando fala que não apenas esses comportamentos podem nos tirar do zero para o positivo, mas também fortalecem nosso sistema imunológico e nos torna mais fortes, ou uma expressão mais convencional hoje em dia, que se usa cada vez mais resilientes. A resiliência é a capacidade que um corpo tem de receber um impacto e retornar ao seu estado de potência. Quantas vezes, no mesmo dia, a gente sofre contratempos, problemas e tragédias? Atenção, minha gente, algo que eu repito com frequência a mim mesmo e quero me convencer, quem sabe te provocar também. A diferença entre contratempo, problema e tragédia. Contratempo é algo que acontece todos os dias, muitos momentos do dia. Problemas, questões mais sérias, que demandam mais energia. Tragédia é aquilo quando nos despedaça, quando entramos inclusive num luto, quando precisamos de tempo para nos reorganizar. A grande armadilha e perigo que eu percebo em minha vida, e quem sabe possa acontecer na tua, então vamos tomar cuidado, é a gente transformar todo contratempo em problema, ou pior, todo contratempo em tragédia. Como é que a gente pode dar conta de caminhar pela vida com alguma serenidade, com algum elan vital, sabe? Se a gente transforma cada contratempo que vai acontecer. Quer uma certeza? Vai ter contratempo no caminho. Quiçá sejam contratempos, porque na verdade vão acontecer problemas também. E desculpa informar, acontecerão aquilo que nós chamamos de tragédias também. O lance é diferenciar o que é problema, o que é contratempo, o que é tragédia, e despender a energia necessária para aquele tipo de acometimento. Senão estaremos caminhando pela vida, penso eu, porque sinto em mim, e às vezes faço isso, despedaçados, transformando contratempo em tragédia, e sempre buscando catar os caquinhos da gente mesmo no chão. Que peso, que dificuldade. Será que é assim a gente vai conseguir chegar à nossa plena potência e cumprir nosso objetivo que para cá viemos? Bom, enfim, a própria palavra do Martin Seligman, o criador dessa linha de pesquisa, chamada Ciência da Felicidade, nós descobrimos, e eu estou citando entre aspas, tá, gente? Nós descobrimos que há forças humanas que atuam como amortecedores contra doenças mentais. Ele fala de amortecedores, ele dá para que dá aquela, sabe, que dá aquela, quando o carro passa numa lombada e ele não bate de uma forma assim, ó, ele dá uma amortecida nesse impacto. Existem forças humanas que atuam como amortecedores contra doenças mentais. E ele cita essas forças humanas: coragem, uma visão de futuro, otimismo, habilidades interpessoais, a fé. Olha a fé, né, gente? Ética, esperança, honestidade, perseverança, apenas para citar algumas. Seguindo as palavras de Martin Seligman, nós percebemos que ensinar o otimismo previne depressão em crianças e adultos. Da mesma forma, eu acredito que se desejamos prevenir que o consumo de drogas entre adolescentes cresça em vizinhanças que os colocam em risco, a prevenção mais eficaz não é o remediar, mas consiste em identificar e amplificar a força que esses jovens já têm. Então a ideia dessa psicologia positiva, assim como temos e acreditamos e defendemos a importância do estudo daqueles acometimentos como depressão, ansiedade e raiva, vamos estudar e vamos remediar isso, claro, mas também estimulam esses pesquisadores, e felizmente é um movimento que ganha força, o quanto a gente também deve buscar amplificar aquilo que de potência existe em nós. O foco no positivo, naquilo que funciona, em oposição muitas vezes ao que não funciona. Isso além de nos dar a chance de sair do neutro. Se estamos no negativo, o primeiro passo é ir para sair do negativo. Mas quando saímos do negativo, como é que a gente faz para avançar ainda mais? Rumo ao positivo, rumo à alegria de viver, rumo a sermos mais felizes. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Vem comigo nessa. Não é ser feliz e
ponto, eu sou feliz, e agora todo mundo vai me imitar e vai ficar feliz também. Não, gente, por favor, eu respeito a sua inteligência, eu respeito a sua existência, ao ponto de dizer, não estou falando isso, e não é o que esses pesquisadores falam. Não é te deixar feliz, porque eles não têm a fórmula para isso. Na verdade, ninguém tem a fórmula para te deixar feliz. Mas a ideia são comportamentos que comprovadamente podem nos deixar mais felizes quando nós aplicarmos em nossa vida. Claro, com os ajustes, com aquelas ajeitadas que a nossa vida, que é só nossa, pede para a gente.